Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos do podcast 360MD e convidados com mais uma pessoa que está num caminho de desenvolvimento. Eu acho que empreender faz parte e ele está apostando no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu estou aqui com um estudante de Direito que eu vou apresentar para vocês logo após a nossa vinheta. E é isso aí, pessoal. Olha aqui, nós estamos de volta. Passada a nossa vinheta, eu estou aqui com um grande amigo, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas aprendi a admirá-lo pela coragem, pela garra, um cara novo, mas que está batalhando pelo seu espaço. E como uma pessoa de estudante de direito, veio fazer aqui esse podcast conosco, porque ele tem um projeto, e esse projeto ele vai falar para vocês daqui a pouquinho. Nós temos aqui o Cristiano, e eu vou pedir para que ele se apresente agora para a gente e fale um breve currículo, uma breve fala da sua história, seu começo. E é isso aí, Cristiano. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast 360MD e convidados. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Cristiano Chaves, eu tenho 24 anos de idade, sou aluno de Direito do 4º período, certo? Eu sou residente de Russas, sou do interior do Retiro, Marcos. Que legal. Aos meus 10 anos de idade, fui morar no Mutirão Velho, periferia, né? Filho Perfeito. de gente pobre, uma família sofrida, mas que com muita garra tem conquistado as coisas. Eu iniciei minha trajetória, não foi no direito, certo? Sim, vamos lá no começo, hein? Lá no começo, eu comecei fazendo engenharia de software pela UFC, Olha fazendo só. engenharia de software. Daí eu comecei a atuar no dia a dia, na prática, arrumei um emprego num banco digital, porém, eu não me agradei. Com o curso, com a Não atuação. era a tua praia, né? Não era minha praia, era um negócio muito monótono ali parado, sabe? Uhum. O dia todo parado, trabalhando ali com fone de ouvido, capuz. Eu digo, rapaz, isso aqui não é pra mim não. Eu gosto do público, gosto do tato, do dia a dia com as pessoas. E chegou um certo dia que eu fui colocado pra fora. Eu não gostava da Olha área só. e fui colocado pra fora. Nossa. Aí eu fiquei naquela coisa, né? Um sentimento de medo, Uhum. sem saber o que fazer da vida. Buscando um novo destino, uma nova direção, e comecei a estudar para concurso público, Sim. na área policial. Uhum. Comecei a estudar para o concurso da Polícia Militar, tentei o concurso, porém, não fui aprovado no concurso. E eu fiquei, poxa, perdi o emprego, não fui aprovado no concurso, gastei o dinheiro que eu tinha, que foi o dinheiro que eu recebi da empresa, que eu tinha guardado, e pronto, tô aqui sem nada para fazer da vida. Daí, de maneira inesperada, coloquei meu currículo na Dakota, todo mundo conhece aqui de Russas. E eu lembro como se fosse hoje, um domingo. Minha patroa hoje, que é a doutora Samara Rodrigues, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu estava sem trabalhar, como é que estava a minha vida. E que estava precisando de uma pessoa para trabalhar para ela no escritório de Jaguaruana. Olha as coisas melhorando, né, Cristiano? Aí eu digo, top, eu aceito. Aí depois você começa amanhã mesmo, que seria na segunda, dia 8 de julho de 2022. E daí eu comecei trabalhando para ela, não fazia faculdade de Direito. Eu lembro que eu passei 10 meses me deslocando de Russas a Jaguaruana. Todo dia eu ia de moto, voltava para tomar de conta do escritório. E num certo dia ela chegou para mim, viu meu desenvolver no escritório, atuação com os clientes, na minha prática do dia a dia, no setor administrativo, setor judicial. E ela foi e disse, Cristiano, por que você não faz a faculdade de Direito? Por que você não ingressa? Olha aí. E aí, Marcos, você sabe que a gente que é pobre, a gente vem do interior, a gente fica naquele receio, né? Sim. Mas como é que vai dar certo? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Entendeu? Porque aí a gente mora de aluguel, tem as outras contas. Só que aí eu meti as caras, criei a coragem. Perfeito. Meti as caras, entrei pra dentro. E aqui tô eu, no 4º período, com muita dificuldade, mas tô se mantendo de pé, muita garra, muita ousadia, fazendo diferencial, né? No mínimo possível, as minhas limitações, mas estou aqui. Cristiano, é muito importante quando a gente tem essa garra, essa coragem, essa determinação. Eu sempre falo sobre propósito, né? Porque a gente tem aqui no podcast 360MD e convidados essa premissa de poder
estar com pessoas que decidiram, em algum momento da sua vida, mudar o rumo da sua história. E dizer assim, não, agora eu vou ter que fazer algo diferente pro meu futuro, pra minha sobrevivência, e eu tenho um sonho, e eu tenho um ideal, e eu vou lá buscar, né? E ele, como estudante de Direito, vocês sabem aqui que a gente, o propósito do podcast 360 MD é trazer pessoas de vários níveis, para que elas possam ter a oportunidade de falar um pouco e contar a sua história de vida, para levar e passar o bom exemplo para as pessoas que estão aí do outro lado nos vendo, né? E o que é mais importante é que com o seu exemplo, com a sua dedicação, tudo tão recente, né? Essa é uma história recente, mas que está aqui, dando o seu testemunho de como foi que ele começou. Cristiano, uma coisa muito bacana para a gente passar para a turma, principalmente quem está estudante de direito, quem é estudante de direito, né? E quem está aí exercendo direito, você falar um pouco do Cristiano. Na minha adolescência eu jamais imaginei, né, que eu fosse estar fazendo alguma coisa dessa natureza, mas eu já tinha algo em mim que me incomodava. Eu não queria estar na zona de conforto, né? Porque a zona de conforto a gente sabe que é um negócio muito brabo ali. Ela puxa a gente, sim. Se a gente não se mexer, a gente acaba se acomodando. E aí, assim, tu falou um pouco já dessa tua história recente, né? Mas lá da tua adolescência, até tu chegar na tua fase adulta, o que o Cristiano fazia antes de começar a trabalhar? Só estudava mesmo? Eu estudava, fazia cursinho, sempre gostei muito da área da tecnologia, né? Sempre gostei da desenvolvimento. Porém, eu pensava que eu iria me dar bem nessa área. Certo. Porém, quando eu comecei a trabalhar no dia a dia, na prática, eu vi que não era pra mim. Certo? Eu sempre fui um cara muito comunicativo, de falar com as pessoas, sempre fui metido em movimentos sociais, na minha comunidade, no colégio. Sempre estava envolvido em alguma ação. Pronto. Mas isso aqui é legal, porque você já lá atrás já mostrava os seus primeiros passos. Eu tenho que seguir alguma coisa que me leve mais adiante, né? Justamente. Porque eu li um texto muito interessante em que às vezes muitas pessoas não sabem sobre o futuro. Ninguém sabe, obviamente, né? Nem com bola de cristal. Mas vamos lá. E a pessoa diz, poxa, como é que eu vou enxergar o meu caminho, né? Aonde é que eu vou chegar? Aonde é que eu vou parar? O que é que eu vou fazer lá na frente? Aí um especialista, um pensador, ele disse, olha, imagine que tu tem um carro, e aí eu vou usar aqui a trajetória Russas-Fortaleza, e você está saindo às 7 horas da noite. E você tem 165 quilômetros para cumprir de trajeto. E o máximo que tu vai ver da tua estrada é até onde o teu farol alto alcança. Sim. Depois do farol alto é escuridão. Você não sabe o que você vai enxergar à frente. Mas à medida em que o seu carro se desloca, a luz vai iluminando o caminho e você vai vendo o restante da estrada, até você alcançar o seu objetivo. Sim. Na vida eu acredito que não é muito diferente. Concordo. Entendeu? Sim. Aqui, a alusão que a gente está fazendo, que eu acho que se todo mundo se preocupasse em dar o primeiro passo, tivesse fé e acreditasse que eu vou chegar lá, não se preocupasse com a estrada propriamente dita, mas em iluminar o seu caminho. E aí você buscou informação, buscou conhecimento, foi fazendo curso e foi vendo exatamente aquilo que realmente te interessava. E é isso que a gente traz aqui para as pessoas, esse diálogo, esse bate-papo, de maneira informal, bem tranquila, é que as pessoas possam começar a entender um pouco mais do que é realmente você querer estar dentro de uma jornada em que você diz assim, é isso que eu vou buscar, esse é meu sonho. Eu me identifico, né? Eu me identifico, né? Porque às vezes você está fazendo algo que às vezes eu até digo assim, mas eu não gosto desse trabalho, eu não gosto de estar fazendo isso aqui. Isso é da natureza humana, você precisa de algo que te inspire, algo que te motive a trabalhar todo dia, que né, te Marcos? faça ser feliz. Motivo de se levantar para ir trabalhar, né? Eu digo também assim, cara, a felicidade é um estado de espírito, tá? Eu digo assim, eu não preciso de um carro para estar feliz. Eu não preciso da casa própria para estar feliz. Eu não preciso estar bem casado para estar feliz. Ou uma profissão para estar feliz. Sim. Eu preciso ser feliz a partir dos meus princípios, dos meus ideais, dos meus sonhos, aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Até chegar lá, né? Aí você vai desenvolvendo dentro do teu conhecimento, usando de sabedoria para alcançar os teus objetivos. E o que
você fez, e é uma coisa que a gente ressalta, né? É você se manter no interesse, na fé de que eu vou conseguir, isso vai dar certo. Sim. E nós vamos buscando sempre um pouco mais. E é aquela coisa, né, Marcos? Pode falar. Ao passar dos dias, a gente vai criando gosto. Foi o que Sim. aconteceu comigo na área do direito. Por quê? Eu trabalho no escritório previdenciário, como você sabe, Sim. a doutora Samara Rodrigues. E daí eu fui criando tato com os clientes, fui criando Sim. contato. E acabou que aquilo foi me trazendo aprendizado, foi me trazendo a prática diária do dia a dia Uhum. e me trouxe uma evolução profissional Certo. ao longo do período, Sim, né? sim. No meu período de trabalho, período dos semestres, certo? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa participação ativa, tanto na faculdade, quanto no meu trabalho, quanto no meu, na qual eu estou inserido. Certo. Perfeito. E, Cristiano, assim, a gente viu que você teve a oportunidade. Você chegou a trabalhar na Dakota por quanto tempo? Não, eu comecei a fazer as etapas, certo? As etapas, foi. Perfeito. Quando foi pra penúltima etapa, que era a etapa médica, foi onde eu já saí de lá e fui trabalhar no escritório. Sim, então você não chegou nem a ingressar, Não, você cheguei estava não. lá começando Tava. mesmo. Já tava no pontapé inicial já. Aí surgiu a oportunidade de você Pintou. estar trabalhando onde você trabalha Isso. hoje. Eu tô com Muito 2 anos bacana. trabalhando no escritório da doutora 2 Samara anos Rodrigues. na Samara Rodrigues. Isso mesmo. E aí, Cristiano, com esses 2 anos, para quem é estudante de direito e você está ali na sua faculdade, a gente fala uma coisa muito importante isso, pessoal. A faculdade, a teoria e a prática Sim. são 2 pontos determinantes para quem quiser ser um bom profissional e estar sempre atualizado, sempre à frente do seu tempo. Você está tendo uma oportunidade de estar fazendo o seu curso de direito e, ao mesmo tempo, estar lá atuando, vivenciando as dificuldades do dia a dia, o público, o cliente, convivendo com outros profissionais, não é? Você está tendo a oportunidade. Eu sei que o Cristiano... Gente, depois a gente vai deixar aqui as redes sociais do Cristiano em alguma parte aqui do nosso podcast, para que você possa ir lá, ver o trabalho dele, ver as redes sociais dele. Enfim, ele faz lives com outros profissionais de renome, gente que já está na carreira há algum tempo. Eu tive a oportunidade de presenciar uma live há pouco tempo agora. E a experiência que você está tendo dentro do escritório nesses últimos 2 anos, o que isso trouxe para você na sua bagagem? E eu sei que você vai muito longe, porque você é um cara muito esforçado, né? Eu tenho aqui, assim, observado como você se posiciona nesse tempo, que o escritório Samara Advocacia são nossos clientes, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá e percebi o tanto da sua dedicação. Como é que é esses teus 2 anos de experiência lidando com o público lá? Pronto. Eu jamais imaginava, né? Porque eu gostava muito de lidar com as pessoas, porém era um cara muito reservado. Mas aí, ao longo do período, isso foi me trazendo maturidade para trabalhar com as pessoas, para trabalhar com o público. Sim. Isso é o diferencial, porque eu comento muito com os colegas de faculdade que estão na faculdade de Direito, mas que fazem de forma medíocre, porque não buscam o diferencial. Claro. Que é o quê? É se envolver nos projetos, é se envolver com as pessoas. Por quê, Marcos? Pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. Né? A gente não se conecta com imagem celular, com vídeo, a gente se conecta com pessoas, para a gente poder gerar aquela comunicação mútua. Isso. Eu falo contigo, verdade. você fala comigo. Perfeito. Né? E daí, graças a Deus, até hoje, eu tenho me destacado pelo diferencial que eu tenho feito. Graças a Deus. Sim. Eu tenho saído da curva. Aquela curva na qual 100 pessoas estão caminhando por um lado, vão para a faculdade, só fazem o básico e não querem mais nada. Entendeu? E graças a Deus eu tenho feito ao contrário. Perfeito. Porque eu acredito que quando você participa de projeto, participa de eventos, participa de congressos, você vai criando aquela notoriedade, vai criando autoridade com as pessoas, vai criando engajamento, vai criando network. E as pessoas vão te olhando com outros olhos. Te percebendo, né? Sim, justamente. Porque quando você é um cara ousado, como a gente estava falando mais cedo aqui, você é um cara que você cria autoridade. Naquele seu ponto fixo de comércio. No seu segmento, né? Justamente. Um detalhe muito importante, Cristiano, quando você fala para mim o que você acabou de dizer, e a gente sempre menciona aqui no nosso podcast, é que as pessoas, eu escuto muito, concorrência, mas fulano A, fulano B, eu sempre falo nas minhas consultorias, assim, olha, esquece o teu concorrente, esquece o teu oponente, esquece quem te copia,
Esquece quem está lá invejando o que você está fazendo. E você usou uma palavra muito, muito, muito interessante aqui, importante para gente que vive no mercado, que é o cara fora da curva, o cara que pensa fora da caixa. Justamente. Né? Hoje, no mercado atual, gente, isso eu trago desde de sempre comigo. O mercado atual hoje, ele exige que você realmente não viva na zona de conforto, não ingesse, não pare e congele no tempo. E dentro da minha vivência, eu vejo muitos, mas são muitos profissionais que têm medo de investir na carreira, tem medo da comunicação, tem medo de fazer algo diferente, de inovar, de mudar. Tipo assim, nasceu, viveu, cresceu, morreu. Acabou, no mesmo ponto. Acabou, né? E acabou. Gente, nada contra, meu sincero respeito por cada pessoa que ainda está nesse estágio. Mas, meu amigo, tu imagina você investir a vida, tempo, às vezes deixa de conviver com a família, dinheiro, porque às vezes nem todo mundo tem condições de pagar uma faculdade, é sempre muito sofrido, é um dinheiro muito suado, muito batalhado, é noites de sono perdidas, às vezes tem 2 empregos, às vezes está fazendo uma coisa aqui, um bico por fora no fim de semana, por fora para poder garantir algo a mais, e para chegar lá, receber o canudo, vai estagiar, quem pode estagiar, quem não pode vai pleitear um emprego, vai passar um currículo, e vai ter que lidar com o dia a dia, com a vida, com as pressões da vida, que não são poucas, são muitas, né? Viver com papai e mamãe é uma coisa, mas quando você é dono do seu próprio nariz, você vai ter que assumir despesas. Aí a confusão é maior, a briga, a necessidade é maior. O sapato aperta, viu, Marcos? E o sapato aperta, e se você não for uma pessoa que tenha um prumo, uma firmeza, uma dedicação, você tá para trás. Sim. E, detalhe, tem muito profissional que se acomodou. Tá ali na base, vai ficar ali porque não consegue, né? Mas o mercado não perdoa. Realmente ele não perdoa. E um profissional, eu já lhe considero com um profissionalismo acima da média, só pela convivência e pela forma como você se comporta. Porque o que eu mais percebo nas pessoas, quando eu as conheço, é poder fazer uma leitura delas num comportamento profissional, no comportamento pessoal. Então, de antemão, já vou lhe parabenizando pelo seu posicionamento. E o Cristiano é um cara muito cabeça. Eu vou aproveitar, daqui a pouco a gente vai falar de um projeto aí que ele idealizou, encabeçou, e está em pleno vapor e já é sucesso. Daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais. Mas, Cristiano, quando você tem, aí vamos falar de oportunidades, quando você tem oportunidade na sua vida de uma pessoa colocar a mão no seu ombro e dizer assim, ei, vamos aqui que eu tenho uma oportunidade para você. Quando a doutora Samara chegou para você, lhe dando essa oportunidade que hoje você está vivenciando na prática, como foi que você, porque às vezes é outra coisa que a gente fala, que é importante mencionar isso, às vezes as pessoas recebem uma oportunidade e jogam fora, né? A gente considera que na vida são degraus, assim, de uma escala em que você pode começar do básico e vai graduando e vai melhorando. Às vezes você está numa profissão que não é a sua, mas ali você aprende um determinado tipo de ação que você tem que ter, que você lá na frente vai usar. Às vezes a gente reclama, acha ruim, não sei o que, eu não queria estar aqui. Mas isso serve para o seu crescimento, serve para que você cresça como pessoa, amadureça, que a dificuldade faça com que você amadureça também. E aí você recebe uma oportunidade. Me conta só um pouco mais dessa oportunidade, porque as pessoas precisam entender que as oportunidades que nos chegam são fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Me fala um pouco disso, assim, como foi que você, assim, agora, é a minha galinha dos ovos de ouro, eu tenho que pegar e fazer isso aqui. É porque, Marcos, eu vejo da seguinte forma, quando a oportunidade ela bate na sua porta, primeiro, você tem que estar pronto. Mesmo que não esteja, você tem que ter coragem e pulso para encarar e seguir em frente. Certo? Perfeito. Segundo, você ser um cara destemido. Sim. Que, mesmo que você não saiba, mas você vai correr atrás, você vai buscar conhecimento, vai buscar se especializar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia, não era da área, não era do ramo, mas nem por isso eu ia perder a oportunidade e ia deixar passar. Claro.
Eu corri atrás, comecei a me engajar, comecei a procurar pessoas que eram do ramo já, Perfeito. da área, comecei a buscar network para poder aprender Sim, e levar soluções no ambiente de trabalho na qual eu estava trabalhando. perfeito. Eu via problemas que existiam lá dentro e eu comecei a levar soluções. Que esse é o Muito nosso bem. diferencial, né? Muito bem. Para você se destacar no mercado é você trazer soluções para os problemas. Resolver a dor do cliente, não é isso? Justamente. E, pessoal, é uma coisa que às vezes eu vejo, eu falo assim, no presente, que é o futuro, quando a gente se reporta ao futuro, muitas vezes parece que é uma coisa lá muito longe, longínqua, e não é isso. O futuro é agora. Tem tanta coisa acontecendo no universo fora da cidade que a gente vive, fora do nosso trabalho, que se a gente ficasse atento, a gente se assustaria. Mas eu vejo determinados profissionais que ainda pensam no passado, vivem no passado. Vivem como se estivesse vivendo na década de 80, 90, que ainda não fez o upgrade, assim, tipo, cara, eu preciso mudar meu argumento, eu preciso mudar a forma como eu me visto, eu preciso dar uma mexida no meu visual. Repaginada, né? Dar uma repaginada na minha vida. Então, diz assim, deixa a vida me levar. Vou fazer aqui uma menção ao Zeca Pagodinho. E uma licença poética aqui. Por quê? Quando você recebe uma oportunidade, é um voto de confiança que lhe é dado. E aí, naquele momento, você diz, pronto, é a chance que eu precisava, é a minha janela, abriu aqui a minha janela, é a chance que eu preciso para crescer. E a partir do momento que você escolhe assim, se desenvolver, e ser um cara que diz assim, cara, eu vou vivenciar na prática, eu preciso estar preparado para isso e vou resolver a dor do meu cliente. E você se preocupar com o seu cliente é algo fora do normal, porque hoje as pessoas estão preocupadas em preço, venda, e é um erro grosseiro, porque eu acho que hoje você precisa se importar com o outro, você tem que ter empatia. Porque você passa a ser respeitado no exato momento em que você entende que o outro precisa de uma solução para o problema dele. Sim. E se você vai lá e resolve, então você é o cara. Então, quando eu digo autoridade, moral e respeito, é quando você está no patamar em que você está construindo. E assim, Marcos, diante de tudo isso, eu vejo Deus, porque eu sou um cara cristão. Perfeito. E eu vejo que Deus ele abre as portas no momento certo. Né? Porque eu tive uma perspectiva de cada fase da minha vida. Minha demissão na Fitbank, onde eu trabalhava. A preparação para o concurso, que eu fui reprovado. Sim. E a contratação da onde eu estou hoje. Perfeito. Né? E hoje eu vejo que é um propósito maior. Sim. Servir as pessoas através do direito. Sim. Sou estudante, mas se Deus quiser, logo, logo estarei me formando. Estarei prestando a prova da OAB. E vou receber a carteirinha, né? Logo, logo, em nome de Jesus. Então, Perfeito. eu creio que foi um propósito do próprio Deus na minha vida. Claro. Certo? Seguir dessa forma, dessa maneira. Eu não entendi lá atrás, mas hoje é algo que eu já vejo. Já tá clareando, já tá né? clareando na minha mente. Pois já. é, meu amigo. Essa é aquela luzinha na estrada que eu falei logo no começo do nosso podcast, que é uma coisa muito importante você mencionar, porque quando as dificuldades batem a nossa porta, não é pra gente se aborrecer, se chatear e dizer, poxa, cara, não deu, eu fiz um concurso, não passei, que coisa chata, que droga. Desempregado. Pô, tô desempregado, tô devendo, tô tal. Não. Eu acho que aquele momento é para você entrar em processo de reflexão e dizer aonde é que eu posso melhorar para ir mais longe. E só pensando assim, a gente diz sorte, a gente usa muito a palavra sorte. Sim. A gente sabe que tudo que tem entre a terra e o espaço, Deus está no comando. É indubitável, não tem como. Existe essa força maior que tudo que está aqui é na permissão dele. Ou que seja para bom, ou que seja para ruim, que a gente determina que algo só cai com a permissão deles. Uma folha cai de uma árvore só cai com a permissão dele e vice-versa, né? Ou qualquer outra ação na nossa vida. Mas é muito importante quando a gente pensa na sorte, é você estar preparado para ela. Porque quando você só conta com a sorte e não se prepara, né? Ou tipo, ora e pede a Deus para melhorar de vida e você não se prontifica, e aí? Quando ele dizer assim, vai que é tua, agora, você é a bola da vez. Vai rebolar no mato, né? Você vai jogar fora. Sim. Imagine que se, num dado momento em que você recebe a oportunidade de emprego, está trabalhando num lugar em que você quis e sonhou para estar lá, e se o Cristiano não se prepara?
E se o Cristiano não estuda? E se o Cristiano não se esforça? Ia durar um mês. Você ia longe? Ia não. Claro que não. E assim, Marcos, eu carrego comigo, quando eu comecei a faculdade de Direito, que eu comecei a enxergar o direito de uma perspectiva diferente. E hoje eu tenho visões e missão Perfeito. de um estudante, né? Maravilhoso. Em qual sentido? A importância do network e do posicionamento, né? Estar na mesa certa com as pessoas certas. Perfeito. Porque eu vejo que nas faculdades de Direito, no modo geral, os estudantes, eu acho que eles vão lá para brincar, às vezes, na maioria das vezes. Sim. Eles não vão lá para realmente aproveitar Não valoriza o tempo. da forma correta, né? Porque é algo que você tá gastando dinheiro, você tá investindo tempo. Porque você se desloga até a faculdade, é um tempo que você tá gastando. Sim. O tempo que você gasta lá dentro, né? E tem uma diferença muito grande entre ter um diploma e construir uma carreira. Agora você falou tudo. São dois pontos totalmente diferentes, porque ter o diploma qualquer pessoa pode ter. Sim. Você faz um curso EAD hoje, tem um diploma. Resolveu. Eu tenho um diploma que eu fiz de forma EAD. Na faculdade, na época eu estava para concurso, eu fiz um tecnólogo para ter um diploma de nível superior, para quando aparecesse um concurso eu ter um diploma. Mas eu construí minha carreira nessa área que eu me formei? Não construí. Claro. Perfeito. Então, tem essa diferença. E eu acho que os estudantes hoje não entenderam ainda. Que para você construir uma carreira, você já pode aproveitar o seu tempo de faculdade para isso. Se comportando da maneira correta, se portando de forma diferenciada, certo? Vão para a faculdade de qualquer forma, de qualquer jeito, se comportam de qualquer jeito, falam de qualquer forma, não melhoram, não mudam. E eu acho que isso aí acaba influenciando no seu futuro do mercado de trabalho. Sim. Porque os seus parceiros de trabalho vão estar ali na faculdade contigo. Claro. São os estudantes que estão contigo acolá. Ali vão ser pessoas que vão indicar cliente para você. Exato. E se você não for um cara que transmite confiança, transmite seriedade, eles não vão confiar em ti. Não, essa é a realidade, de forma Marcos. alguma. E você falando em estudante, esse comportamento, a gente tem que entender que é pra vida. É como você se posiciona, é como você se comporta, porque aí você cria algo em você que, quando percebido, o seu valor já vem. É o valor que nós chamamos, é o valor agregado, né? Porque fora o tempo e o conhecimento que você absorve, né? Quem sou eu como pessoa, quem sou eu como profissional, e eu estou aqui, eu vim aqui, eu vou fazer o quê? O que eu estou me propondo? Então você precisa criar realmente, de fato, algo que te diga que, olha, esse rapaz, ele é um potencial, ele tem conhecimento, ele adquiriu bagagem, o network é fundamental, você mostrar para as pessoas e deixar que elas percebam quem você é, aqui você veio, e você dizer assim, não, eu represento aquilo que eu tanto estudei, que eu tanto investi, eu me tornei, eu sou um advogado e tô eu tô na pista, né? Eu vim aqui para conquistar o meu espaço. Mas eu vou aproveitar, Cristiano, e eu tô aqui com uma anotação que você me passou nos bastidores, né, sobre a participação em projetos atuais. Eu queria que você me falasse sobre isso para que as pessoas comecem a entender quem é o Cristiano, né? Como diz assim, quer ter uma brincadeira, rapaz, quem é o cara na fila do pão? Né? Quem é o Cristiano? O que o Cristiano está fazendo em relação aos projetos atuais? Pronto, Marcos. O estudante de direito, ele pensa que ele não pode se engajar em algum projeto ativo da própria ordem da OAB ou em algumas associações. Certo. E é errado, porque a OAB, hoje em dia no Ceará, ela permite que o estudante ele faça parte de comissões temáticas. Olha que como legal. Membro consultivo. Muito importante. E hoje eu faço parte da comissão de Tribunal do Júri do Ceará, sou membro consultivo. Eu também sou membro da ACRIES, que é a Associação de Advogados Criminalistas do Ceará. Faço parte também da Abracrim Ceará, que é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas do Ceará. Tudo isso como membro consultivo, como estudante, e faz parte como estudante. Eu acho que os estudantes às vezes não têm esse contato, não buscam essas informações. Porque através disso aí, Marcos, você vai fazer amizades, vai fazer contatos, vai pegar a prática do dia a dia, porque a gente troca experiência nos grupos. Claro. Certo? E, por último, eu também sou mentor e também idealizador do Conselho de Acadêmicos de Direito do Ceará. É o CEAB Ceará. É um projeto que eu dei início. Que maravilha. Estava em mente ano passado e esse ano eu coloquei na prática. Certo? Isso é muito importante, gente, para que você perceba o que é exatamente
a ação que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Que é você estar preparado ou se preparar para, no momento adequado, você dizer assim, olha, eu estou envolvido Sim. em várias pontas de ação, em várias áreas de atuação, para manter vivo a mente, o teu mindset, ele é muito importante nesse quesito, porque as pessoas estão enxergando, né, um profissional ativo, cooperativo Sim. e participativo. São 3 coisas muito interessantes. Ativo, participativo e cooperativo. Porque tem gente que não quer cooperar com nada, tem gente que não participa com nada e muito menos ativo. Tô lá, né, eu fazer que nem... tem o complexo de... Uma música de Gal Costa, de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. E você é justamente o cara que está fazendo ao contrário. E aqui, tu imagina, um futuro advogado, Cristiano Chaves, já tem um projeto, já está engajado em outras ações. E aí, Cristiano, para quem está nos ouvindo lá, eu sei que a turma do direito aí, os estudantes do direito estão nos ouvindo agora e nos vendo, porque está no YouTube, está no Spotify e os links vão estar por aí, né? As redes dele vai ser compartilhada. Como é que aí eu volto para o meu papel do leigo. Eu, Marcos, sou estudante de Direito. Como é que eu faço para participar desse projeto importante? Porque ele é muito importante, gente. Seguinte, o projeto ele nasceu com o intuito de unir, fortalecer e unificar o estudante de Direito, certo? Eu estou deixando o projeto de maneira bem organizada. Em que sentido? Eu não estou aceitando estudantes de Direito de outros estados no momento. Está sendo algo bem restrito para o Ceará. Ele já conta com 670 membros hoje, certo? E quando alguém quer participar, ela me procura, vai mandar o seu comprovante de matrícula, que conste lá a sua universidade, que você está devidamente matriculado no curso de Direito no Ceará, em alguma universidade, certo? Com um incentivo de quê? De buscar um conhecimento estratégico para aquele estudante, certo? Porque muito estudante, ele entra na faculdade, eu tiro porque eu não tive essa dificuldade, porque graças a Deus eu já estava ingressado no mercado. Mas eu vejo no dia a dia lá na faculdade. Entram na faculdade, mas não sabem o que querem. Vão chegar no 10º período e não sabem qual área de atuação. O norte. Eles vão querer atuar, vão querer trabalhar, se vão querer concurso público através do direito, se vão querer ir para a advocacia. E o projeto ele nasceu para isso, para dar um norte, dar uma direção. Eu estou trazendo pessoas de grandes renomes, certo? A cada 15 dias eu faço algumas lives no meu Instagram. E também faço os momentos privados, via Meet, nos fins de semana. Que legal. Com alguns nomes do direito. Estive hoje no Toalation, certo? Para poder dar um norte aos estudantes. Hoje foi um tema de importante relevância, que é pouco tratado na faculdade, que é o direito eleitoral. Certo. Então, para os estudantes terem esse norte, saberem que existe esse ramo de atuação também, e se caso um dia se interessarem, quando se formarem, eles poderem seguir nesse ramo. E esse é o propósito do projeto. É dar um norte, dar uma direção para esses estudantes. Perfeito. A tua posição, teu posicionamento em relação a tudo que você vem me falando agora no nosso podcast, veja o que eu digo, né? Uma pessoa participativa, uma pessoa ativa. Se fosse uma outra pessoa, ele faria o dele, normal, faria o curso dele, estudaria, se formaria, receberia a carteira e ia seguir a carreira dele. Mas veja o quão importante uma mentalidade cooperativa. A preocupação do Cristiano Chaves em dividir e compartilhar o conhecimento. Sim. Justamente, Marcos, porque eu vejo essa dificuldade, certo? Eu tenho colegas de faculdade que ficam naquela, Cristiano, como é que é o teu trabalho? Eu te acompanho na rede social, o que é que tu faz, como é? E eu fui criando essa empatia, em pensar no próximo também, dizer, rapaz, eu vou tentar levar para esse público, que eu sei que tem essa dificuldade, parecer no norte. E como, graças a Deus, já tenho acesso a essas pessoas, que já estão na prática, no dia a dia, um cara do direito administrativo, um cara do criminal, um cara do eleitoral, um cara do ambiental, eu vou trazer para poder falar um pouco da expertise deles, naquele ramo de atuação, e falar como é que o estudante ele vai poder iniciar quando se formar para ingressar naquela área específica. Muito bom. Porque aí os estudantes vão ter noção de quais segmentos eles vão poder escolher assim concluir o curso.
É isso que eu digo, pessoal. Pensar fora da caixa, ou um pouco mais além, você está à frente do seu tempo, é fazer o que o Cristiano está fazendo. E eu acho muito importante, aí vocês da faculdade, e aí nós vamos deixar os links compartilháveis aí, para que vocês possam estar levando também conhecimento a outras pessoas que podem ter a oportunidade de ouvir o Cristiano, de participar do projeto, engajar, não é? E eu acho que uma das coisas mais bonitas num ser humano é quando ele compartilha o conhecimento. É o que nós estamos fazendo hoje no podcast 360MD, que é uma das nossas pedras fundamentais, é trazer pessoas aqui que realmente têm um propósito de vida e que possam contribuir com um pouco do seu conhecimento, que é isso que você está fazendo agora, para a gente dividir para centenas de milhares de pessoas que vão ter a oportunidade de ver esse podcast. E aí, como um cara muito positivo, pensante à frente do seu tempo, eu vou te perguntar sobre fé e propósito. Como Cristiano se posiciona quando nós dizemos que o tema é em fé e propósito? Quem sou eu aí, Cristiano? Me diz. Marcos, primeiramente, a gente acreditar em recomeços, né? Porque, como eu te falei lá atrás, fiquei desempregado, não passei num concurso e eu fiquei, e agora? Se eu não tivesse fé em Deus para acreditar num recomeço da minha vida, sim, um recomeço de uma maneira que eu jamais imaginava, sim. E chegar onde eu estou hoje, graças a Deus, primeiramente sou grato a Ele, e segundo a doutora Samara Rodrigues, que me deu a oportunidade. Perfeito. Tenho que ser grato a ela também. E terceiro, a mim mesmo, né? Claro. A minha dedicação, a minha busca, o meu diferencial que eu tenho feito até hoje. E eu quero deixar aqui essa palavra de incentivo para você que está nos escutando hoje, que é estudante de Direito, que está perdido no curso ainda, que eu sei que tem muita gente perdida, sim. ou que está em transição de uma faculdade para um curso de Direito, que você venha acompanhar esse projeto aqui. Me siga nas redes sociais, o Marcos vai deixar aqui, para poder você pegar um norte, ter uma direção para quando você se formar, você não se tornar só mais um. Porque o que eu vejo, Marcos, são pessoas que se formam em Direito, não buscam se especializar, não buscam ter uma direção, ter um norte, e acaba se tornando um profissional frustrado. E acaba dizendo que o direito está saturado, o direito está cansado, não tem mais vaga no mercado. E o que eu vejo como estudante de Direito é que tem vaga para todo mundo. Sim. Tem vaga para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Sim. Agora você tem que se capacitar, ser um profissional fora da curva, um profissional diferenciado, que tem o seu diferencial, tem sua marca renomada, tem a sua autoridade no mercado, certo? Sim. E isso, Cristiano, que você pontuou, é de fundamental importância, porque assim, o mercado está saturado, tá difícil, tá para quem não se posiciona, tá para quem não busca o diferencial, porque no momento em que você se posiciona, que você gera valor, que você tem a atenção que o Cristiano tem, como outros profissionais de gabarito, que eu digo, né? Sim. De boa atuação, tem no mercado, essas pessoas não faltam. Porque enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. E o Cristiano é o cara que vende lenço. Por quê? Porque ele botou na cabeça dele que ele é o diferencial, ele vai fazer por onde manter o espaço dele e estar sempre à frente, trazendo inovações, trazendo algo que mude a perspectiva, né? perspectiva que muita gente não sabe. Não tem aquela palavra, pega a visão? Tá aqui, ó. Eu tiro até na faculdade, Marcos, e as professoras brincam comigo lá, né? Que a gente tá na aula e eu tô lá com a cabeça a mil, pensando em projeto, em ideia. Eu fico, cara, como é que vai ser o primeiro evento presencial que eu vou organizar, entendeu? Fala um pouco desse negócio aí pra gente, né? Do evento presencial. Pois é, porque como eu tenho esse projeto... Não spoiler, né? Como eu tenho esse projeto de maneira online, tá sendo através de lives, via Meet, eu pretendo começar a organizar de maneira presencial. Certo? Alugar um auditório, um espaçozinho. Itinerante. Em cada cidade você levar começar um pouco... Bacana. Esse conhecimento, né? Bacana. Chamar ali 2, 3 advogados referência em áreas diferentes, a gente fazer um diferencial. Ó, tô falando com a pessoa certa, né? Um cara ativo, empreendedor, pensador à frente do tempo, fora da curva, idealizador, visionário, né? Uma pessoa que está buscando sempre inovar dentro da área em que ele atua. Estudante de Direito, prestes aí, pouco tempo, ele está com carteira da OAB, de advogado, e eu tenho certeza, absoluta certeza, que ele vai ser um bom profissional, um excelente profissional,
Que é isso, gente, que a gente tem que ter em mente. Você tem que ser um excelente profissional. Não é só saiu da faculdade, botou o canudo no braço, botou num quadro, imprimiu atrás da sua cabecinha, botou lá na parede e tá tudo bem, que isso vai resolver o seu problema financeiro, que você, de repente, todo mundo acha que vai ficar rico da noite pro dia, né? Eu chamo de campo da sereia. Cuidado com essas coisas sabe? É que nem lâmpada mágica, passou a mão e você, de repente, vai ficar milionário no outro dia. Existe uma estrada a ser percorrida e você é testado. Sim. Constantemente, diariamente. A sua fé é posta a teste. Todo dia. Todo santo dia. Toda manhã, Será toda que noite. o Cristiano é o cara mesmo? Vamos lá. Vamos aqui. E aí você mostra que realmente você está intuído, se imbuído de fazer, olha, eu vou conquistar o que é meu de direito e eu lhe parabenizo por isso. Cristiano, a gente... Excelente podcast, né? E a gente está nas considerações finais, chegando às considerações finais. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem e logo em seguida eu vou concluir o nosso podcast também. Primeiramente eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo até aqui. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a MD 360 Podcast, aqui de Russo, Ceará, diretamente para o mundo, certo? Perfeito. Muito obrigado a todos os estudantes que estão nos acompanhando. E eu deixo aqui o convite para você que é estudante de Direito, que está na sua graduação, que está iniciando ou se formando, que não tem um propósito, não tem uma direção. Me procure no que eu puder ajudar, no que eu puder lhe direcionar. Com um pouco de conhecimento que eu já tenho, saiba que eu estou à disposição. Cristiano, de antemão, meu amigo, eu tenho muito que lhe agradecer por você ter contribuído com um pouco do seu tempo, que eu acho que tempo é valiosíssimo. Sim. Uma das coisas mais valiosas em nossas vidas se chama tempo. A sua fé, a sua predisposição em compartilhar o seu conhecimento no podcast 360 MD. A gente fica muito orgulhoso de você estar aqui. E eu mais orgulhoso ainda de saber que eu estou vendo você no início da sua jornada. Eu conheci muita gente com a jornada do meio para o fim e já lá bem adiantado. E hoje eu tô tendo a oportunidade de aprender um pouco mais com ele. E eu já deixo aqui que daqui a 10 anos vai ter outro podcast. Sim, esses 10 anos pode virar 10 meses, né? E o que eu quero dizer é isso, agradecer a sua presença no nosso podcast. Gente, olha, a gente vai colocar todos os links aqui em algum lugar desse vídeo. Olha, segue no Spotify, segue no YouTube, que vai estar tudo disponível para você compartilhar com quem você achar que pode ver esse material maravilhoso, né? E mais uma vez, Cristiano, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Acompanha, segue, curte, compartilha. Deixa um comentário aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo podcast 360 MD. Tchau, tchau.